Você já se perguntou se Deus ele tem alguma lista de casamento no céu? Tipo, se ele fica com um caderninho, tipo um bloquinho anotando lá: "Fulano vai casar com Beltrana". Sabe que não funciona assim, né. Se alguém um dia te disse que isso acontece, essa pessoa mentiu para você. Com certeza você já ouviu de alguém dizendo que fulano casou, mas não era dele, ou Beltrano recebeu uma profecia dizendo que ela era a dele e que Beltrana está esperando o dela. Convido você a entender comigo o que é que a Bíblia diz a respeito sobre isso. Tem muita gente mentindo para você sobre esse assunto. Então fica comigo aí, depois da vinheta a gente vai abordar e entender se existe alma gêmea e se esse caderninho existe ou não. Meus amados irmãos, é motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos, e no vídeo de hoje a gente vai abordar um assunto muito polêmico, né? Tipo, será que Deus ele escolhe com quem que eu vou casar? Será que eu tenho que me atentar aos sinais divinos que podem vir de alguma parte para entender o que Deus ele quer para mim ou no meu casamento, ou quem é a pessoa? Será que eu conheço a pessoa já? Fica comigo aí, se esse tema já te intriga ou te intrigou um dia, já deixa o teu like abençoado, deixa aqui nos comentários o que é que você acha disso e vamos navegar por esse caminho. Muito provavelmente eu vou te dizer coisas, desdizer coisas que alguém um dia te disse. Vamos lá. Primeira pergunta: Deus escolhe com quem eu vou casar, sim ou não? A Bíblia ela não fala sobre alma gêmea. Isso é invenção do mundo. Alma gêmea não existe. Não existe uma pessoa que foi gerada dentro de Deus com a mesma característica de alma. Isso não existe. Existem sim pessoas diferentes que se amam, que se respeitam e que escolhem se casar. Mas vamos deixar um pouquinho mais para frente. Se a gente viver achando que existe alma gêmea, a gente vai tentar encontrá-la, ela, o resto da vida. Tipo, eu não posso medir a régua achando que todo mundo vai ser igual a mim, com os mesmos gostos, os mesmos defeitos, as mesmas qualidades, do biotipo que eu sonhei, que eu idealizei. Entenda comigo que é uma busca incessante que tem frustrado muitas pessoas. Agora, se não existe alma gêmea, Luiz, o que é que existe? Como é que Deus quer que eu busque e encontre a pessoa correta? Vamos lá. Vamos ler aqui em Provérbios, capítulo 3 e o versículo 6 diz assim: Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Deus ele respeita a sua escolha. Deus ele gosta que você seja inteligente e que busque nele o referencial e que ele vai honrar o caminho que você escolher. Entenda que, e aí eu já respondo talvez uma pergunta que pode estar já uma ponta que pode estar solta aqui. Eu já começo a fechar e a parar. Deus, ele não escolhe por você. É você que vai escolher. Agora, Deus ele é o seu referencial. A régua é a régua divina. Deus, ele é o parâmetro para a sua escolha. Aí alguém usa, tipo, Rebeca e Isaac como um casal predestinado, né? Não deu tudo certo e Eliezer foi lá e buscou Rebeca e que Abraão mandou e Isaac estava tudo preparado, mas na realidade o que houve não foi uma predestinação, e sim a oração de Abraão, a paciência de Isaac e a atitude de Eliezer. Então a gente tem que entender que precisa de paciência, precisa de, primeiro de tudo, oração, precisa de paciência e precisa de atitude. Somando essas três coisas, dá certo. Eu tenho que orar para entender e Deus ele abrilhantar os caminhos, fazer com que eu tome as melhores decisões e que eu seja pautado nele para tomar a minha melhor escolha. Ter paciência, porque eu preciso ser assertivo na minha escolha, que é uma escolha para a vida, e eu preciso ter atitude. Eu não posso enxergar que eu estou tendo a melhor oportunidade da minha vida e ficar parado. Eu tenho que agir. Aí alguém pensa assim: ah, não, isso é muito complexo.
orar, ter paciência, ter atitude, eu vou deixar Deus escolher por mim. Mas não funciona assim, minha beça. Deus é aquele que, eu já falei, ele é o referencial. Ele dá um princípio e você que faz as suas escolhas. Ele dá o referencial, ele diz: "Olha, é por aqui, a régua é em mim, ele é o caminho". E quando ele diz que ele é o caminho, é porque ele é a pessoa a ser seguida. Se a pessoa com que você quer ter um relacionamento, ela segue a régua divina, segue os caminhos e os estatutos divinos, tem tudo para dar certo. Anota aí, se ela ama a Deus, ela te respeita e é um bom filho ou uma boa filha, já é um excelente começo. Se a pessoa ama a Deus, eu escutei uma vez um pastor falando que me marcou. Se a pessoa que você quer se relacionar, ela ama a Deus mais que você, se ela quer seguir a Cristo mais do que você, isso é um excelente sinal. Então, se ela ama a Deus, se ela respeita a você e respeita os pais dentro de casa, isso é um excelente começo. Aí vamos lá. E se eu escolher errado? Primeiro, o erro faz parte da vida. O errar é humano. E Deus, ele é especialista em consertar coisas. Ele é a pessoa que consegue dar jeito naquilo que não tem jeito. Porém, a gente tem que entender que casar errado é extremamente complicado. Se eu fiz uma escolha e essa escolha foi uma escolha errada, é uma coisa extremamente complicada. Então a gente tem que pensar, repensar, analisar. Você não está escolhendo um sapato, você não está escolhendo uma camiseta, você está escolhendo uma pessoa para a sua vida. O casamento ele tem que ser indissolúvel, que Deus vai unir, não vai separar o homem. Então muita atenção com as suas escolhas. Porém, tem gente que diz assim: "Não, eu vou casar com fulano, mas eu creio que ela vai melhorar ou ele vai melhorar, eu vou usar a fé", e às vezes cega, está cego mediante ao querer dela. "Não, eu quero, tem esse defeito aqui, mas vai dar certo, vai melhorar", e geralmente não melhora. Então não use a sua fé como subterfúgio, ou seja, a desculpa para a sua cegueira. Então, tem coisa que está na sua cara e você não quer ver. Todo mundo fala, dá conselho, mas você não quer ver. Muito cuidado. Tá difícil de achar a pessoa certa? Eu sei que é difícil. No mundo de hoje, tem muita gente cedendo à promiscuidade. Às vezes, pessoas até dentro da igreja têm cedido às ciladas do inimigo e têm estado na igreja, mas é do mundo, né? Então, o que é que a gente precisa fazer? Primeiro, às vezes, o problema não está na escassez. Às vezes eu estou procurando errado. Como assim? Eh, Às vezes eu estou com uma régua altíssima e às vezes quem eu estou procurando, eu nem consegui ser ainda. E o importantíssimo é você entender, você quer uma pessoa aqui, mas você está aqui. E é importante a gente primeiro olhar para Deus e consertar os nossos erros, para a gente poder chegar aqui e pedir a Deus, e pedir orientação a Deus e buscar para achar uma pessoa que está aqui no mesmo nível. Porque às vezes eu estou lá embaixo, eu estou desonrando a Deus, mas eu quero o melhor, né? Eu quero andar numa Ferrari, mas eu estou aqui com um carro de mão ainda. Então, muito cuidado. Às vezes eu estou dando um tiro muito alto, mas eu não estou olhando para dentro de mim. Então é importante fazer uma reflexão, fazer uma introspectiva e entender quem eu estou sendo e qual tipo de pessoa que eu quero, para poder chegar nessa régua, né. Aí tem gente que diz assim: "Ah, Luiz, mas eu já estou velho, já passei da idade, muita gente casou e eu não". E se nada der certo? A gente primeiro tem que entender que a pessoa na qual a gente se referencia hoje se chama Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Ele nunca casou e ele viveu o maior propósito que alguém poderia viver nessa terra. Antes de tudo, antes de você se casar, antes de você ter essa preocupação, primeiro você tem que entender se você está dentro do propósito que Deus ele quer para você aqui na terra. Mateus 6:33 fala que primeiro a gente tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vem, as demais coisas vos serão acrescentadas. Antes de tudo, se você está casado, solteiro, em qualquer situação da sua vida, você tem que entender se você está no centro da vontade de Deus, se você está debaixo do propósito divino, se você está mediante a vontade de Deus para sua vida. Fazendo isso, tudo vai dar certo. É importantíssimo ter fé, orar, ter paciência e atitude. Assim, com certeza, você vai chegar aonde Deus quer que você chegue.
Se eu conseguir te ajudar com mais essa questão, vou ficar muito feliz. Peço que Cristo continue abençoando tua casa, tua vida, tua família, e eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.